Estamos aqui para mais um encontro do Chá com Autoestima. Eu sou Marjana Monteiro, psicóloga e mentora em autoestima para a vida e os negócios. E hoje nós vamos falar sobre os impactos da confiança para a mulher business. Sejam muito bem-vindas. É muito importante que a gente fale cada vez mais sobre a autoestima da mulher, principalmente porque ao longo da nossa vida, tenho certeza que você que me acompanha aqui, que é mulher, é o 30+, vamos falar do 30+. Com certeza você viveu processos desafiadores ao longo da construção da sua história em relação à sua autoestima, em relação à sua autoconfiança, e hoje a gente vai falar aqui, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a confiança, a relação de confiança que nós temos conosco, por que ela é tão importante. Vamos entender um pouquinho essa mulher business e como que ela se posiciona diante da vida e os mitos que estão por trás aí dessa relação com a confiança. Vamos identificar algumas limitações, algumas crenças em relação à confiança, especialmente desse olhar, né? Desse olhar sobre os impactos que ela traz para nossa vida e também para o negócio, né, de cada mulher, né? Bem voltado mesmo para esse olhar da mulher business. Vou trazer para você aqui as estratégias para construir confiança. Então, algumas estratégias bem significativas, bem importantes, que eu sei que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. E também, né, práticas que você possa fazer, né, ter aplicações diárias e aplicações práticas aí no seu dia a dia. Então, o nosso encontro hoje está bem especial. Mais uma vez agradeço a você que está aqui. Vamos juntas neste movimento da construção da confiança, da autoconfiança e o impacto positivo que isso poderá vir a ter na sua vida pessoal e no seu negócio, na sua carreira, nos movimentos profissionais que você venha a construir. Então, o primeiro passo aqui hoje, neste encontro, é para que a gente possa discutir um pouco sobre o que é, então, essa relação de autoconfiança. O que é isso, Marjana? O que afinal de contas, a gente fala muito sobre isso, mas o que é autoconfiança? E do meu ponto de vista, a autoconfiança é o quanto eu acredito na minha capacidade de realização. E aqui, quando eu falo de realização, eu falo nos aspectos mais simplórios dos aspectos mais profundos. Nos mais simples, o quanto eu consigo realizar uma tarefa, o quanto eu consigo lidar com questões que eu precise concluir no meu dia a dia. Há questões mais profundas, que são a realização, que está conectado à realização dos meus sonhos, a realização dos meus maiores objetivos, a realização de um plano e, mais profundo ainda, a minha realização pessoal, a construção desse caminho, desse lugar que eu encontro dentro de mim mesma. E o quanto eu me sentindo uma mulher realizada, a capacidade que eu tenho aumenta significativamente. Quanto mais eu me realizo, mais capacidade eu tenho de evoluir e de buscar novas realizações, novos movimentos, conectados o quê? Com a minha essência. Porque a autoconfiança, ela vem deste lugar da construção do autoconhecimento, da construção da relação com a minha essência, com aquilo que eu tenho de mais, eu chamo de maior riqueza. Do meu ponto de vista, não existe riqueza maior do que a minha própria essência. Não existe, mulher, uma riqueza maior na sua vida do que você ter clareza e consciência da sua própria essência, do que verdadeiramente faz sentido para você. É a partir deste lugar, desta clareza, que você começa a fazer um movimento em direção às realizações, em direção àquilo que você acredita que é capaz de viver, de realizar, de concretizar, de sonhar. Então, para mim, a autoconfiança está muito conectada a isso. E por que ela é tão importante? Porque ela tem um impacto na nossa vida
como um todo, especialmente quando a gente está falando da mulher business, que eu já vou falar daqui a pouquinho aqui para você sobre esse olhar da mulher business, para a gente trazer isso, né? E para que você possa passar a ter mais consciência dessa construção, que é um conceito que eu tenho trazido aqui no Sol na Montanha cada vez mais, porque nós somos esse movimento que acredita no poder da autoestima na vida das mulheres. Acredita que a autoestima seja um ponto de transformação e de expansão. Um nível muito, muito, muito intenso, profundo e num nível assim que realmente eleva a mulher e coloca a mulher em outros níveis em relação a si mesma e em relação à vida. Por que a autoconfiança ela é tão importante? Por que confiar em si mesmo é tão importante? Porque sem confiança a gente tem maior dificuldade de tomar decisões, aumenta os nossos riscos e limita o alcance do nosso sucesso. Então, sem confiança é difícil tomar decisões, a gente corre muito mais riscos para poder alcançar o sucesso, né? Então, a confiança, a autoconfiança, ela é tão importante porque ela é a base, porque, bem, como a gente iniciou aqui o nosso encontro, né? A autoconfiança, para mim, é a capacidade que eu desenvolvo de acreditar na capacidade que eu tenho de realizar. Então, quanto maior é a base, quanto mais solidificada essa base, essa relação eu tenho comigo, com certeza, muito maior será o alcance das realizações da minha vida, tanto pessoais quanto, obviamente, profissionais, porque uma está muito conectada com a outra. Não existe uma autoconfiança pessoal que não possa ser trazida, expressada na sua carreira, na sua vida profissional, no sucesso. E por que eu falo tanto disso aqui? Porque eu acredito que nós, que não nascemos herdeiras, e acredito que assim como eu, vocês que estão aqui me acompanhando, também não nasceram herdeiras. A gente precisa trabalhar para que a gente tenha os recursos, as ferramentas para que possamos realizar. E então o trabalho, ele é uma fonte muito próxima das nossas realizações. É o que nos possibilita que cada vez mais nós tenhamos esse lugar. Então a gente faz esse movimento de olhar para este lugar, para olhar para os movimentos que eu faço na minha vida, que me levam a esta realização, através do meu servir. Cada um no seu lugar, independente do que você faça, você serve através do seu trabalho. E quando você serve, você tem mais chance de buscar as ferramentas para a sua realização. Então, este é o movimento que nós fizemos na nossa vida. Então, qual é o maior mito em relação à autoconfiança que a gente ouve muito na nossa vida e que muitas vezes esse mito, essa crença é o que é o que dificulta a nossa conexão com a nossa própria autoconfiança. Que a gente acredita que a autoconfiança, a gente nasce com ela. A gente simplesmente nasce confiante. E a verdade é que não existe isso de nascer confiante. A autoconfiança é uma habilidade que nós desenvolvemos, que nós construímos e que nós fortalecemos ao longo do nosso caminho. E como eu falei aqui no início, se você é 30 a mais, 40 a mais, o que acontece? Muito provavelmente a construção, a sua base lá na sua infância, através das experiências que você teve, não deve ter sido uma construção saudável em relação à sua autoconfiança e à sua autoestima. Por quê? Porque a gente não tinha consciência da importância da autoconfiança. Os nossos pais não tiveram isso, não receberam isso. A gente tem falado e tem discutido muito isso há muito pouco tempo. Então, nós não recebemos isso na nossa criação, da nossa família, na escola, através, né, das relações que nós estabelecemos.
Pelo contrário, a gente até pouco tempo achava que era muito natural ter uma questão de uma disputa feminina, por exemplo. Não que não exista, ainda existe, mas pelo menos hoje é falado sobre isso, a gente fala sobre isso, sobre essa disputa, né? Que por muito tempo foi algo tão presente no feminino. Então, esse é um mito que a gente tem e que eu convido você neste momento a expandir a sua consciência e começar a reconstruir, a ressignificar esse mito, essa crença de que todas nós nascemos, ou achar que só você passou por esse processo na sua vida, esse processo desafiador da construção, da autoconfiança e da autoestima. Né? Então, não, isso é uma coisa muito comum entre nós mulheres. Por isso que a gente tem trabalhado cada vez mais e falado cada vez mais da importância da autoconfiança, da importância da autoestima e do impacto que ela tem. É por isso que eu trouxe o tema dessa live hoje. Quais são os impactos da autoconfiança para a mulher business? Então, que impactos são esses? E então eu quero falar um pouquinho agora desse conceito que eu tenho trazido da mulher business. Então, a mulher business, ela é uma mulher que ela busca um constante crescimento, uma evolução. Ela traz esse olhar para esse crescimento, para essa evolução, para o autoconhecimento. Ela entende a importância do autoconhecimento e ela lidera a sua própria vida através dessa base sólida do autoconhecimento, que é o quê? A conexão com a sua essência. Ela se conecta com a sua essência de uma forma profunda e através dessa conexão com a essência, ela se transforma nessa mulher com uma autoestima saudável, uma relação muito saudável. E ela entende que existe um processo, que existe um movimento, que existe uma construção, que não existe nunca um lugar de estar pronta. Pelo contrário, você se constrói no movimento, se constrói neste lugar, onde você vai se fortalecendo em si mesma através do olhar para sua essência e principalmente do quanto você reconhece a força da sua essência, no quanto você passa a reconhecer as suas maiores potências e que as suas maiores forças e potências estão neste lugar, lá na sua essência. Por isso a importância de você olhar para tudo isso. E a partir desse movimento que você olha, que você reconhece, que você entende onde estão suas forças, você começa então a desenvolver essa capacidade de acreditar em você, que é a capacidade que você tem, né, de fortalecer a sua autoestima e a sua autoconfiança. Então, a confiança ela é essencial para que a mulher business ela tenha a liderança da sua própria vida, mas ela é uma líder natural, porque isso passa a ser natural para ela. Por quê? Porque ela reconhece a sua essência. E toda mulher que reconhece a sua essência, que reconhece a sua força, que acredita na capacidade de realização, que tem essa relação de autoestima fortalecida e saudável, essa mulher é a mulher business com a autoestima e com a autoconfiança elevada, saudável, forte e potente. Essa mulher, ela tem a capacidade de realizar tudo aquilo que desejar. E eu sei que parece até meio clichê, ou parece uma coisa, Marjana, você tá falando isso, mas eu realmente acredito nisso, porque esses são os movimentos que eu, ao longo da minha vida, tenho acompanhado. Na minha carreira como psicóloga, durante os 10 anos de trabalho, eu tenho acompanhado mulheres que passaram a confiar em si mesma, que passaram a confiar na capacidade que elas têm de realização e têm realizado sonhos. Sonhos incríveis. Isso eu sou muito grata por poder acompanhar, porque o sonho de uma mulher realizada é o sonho de todas nós de alguma forma. Quando eu vejo uma mulher que se realiza e eu me inspiro nessa mulher, é uma parte minha, é uma parte do meu feminino, da minha força, da minha energia que também se realiza. E aí eu começo a ter aquela inspiração, aquele movimento, aquele quentinho no meu coração e começo o quê? A entender que eu também tenho essa capacidade, mas onde está a minha força? Onde está a minha capacidade que às vezes
na maioria das vezes eu tô aqui duvidando, pensando, ruminando. Tá na minha essência, na minha fortaleza, na minha riqueza, que é a minha própria essência, que é quem eu sou de verdade. E como que eu transformo quem eu sou nessa força? É olhando para dentro de si mesmo. Então, quando eu falo de mulher business, eu tô falando dessa mulher. A mulher que é uma líder natural, porque ela reconhece a sua essência e ela encontrou na sua essência a sua força. E a partir disso, ela construiu a sua autoconfiança. Como que chega para vocês? Faz sentido? E por que a mulher business? Mais uma vez, né? Que eu acho que é bem importante trazer isso aqui. Por que a mulher business? Porque eu acredito que o trabalho, que o nosso negócio é uma possibilidade, é uma ferramenta de acesso às nossas realizações a partir do momento que eu não sou herdeira, eu preciso fazer movimentos e exercitar o meu trabalho para que ele seja uma ferramenta, uma ponte, é uma pontezinha, sabe? Eu construo essa ponte, essa relação em busca das minhas realizações. Então, é uma ferramenta para ganhar dinheiro, por exemplo, e através disso eu realizar os meus sonhos, né? Ele é um dos caminhos, tá? Que é a questão, a ferramenta que é o financeiro, por exemplo, é um dos caminhos da mulher business. Mas o senso de realização é um caminho, né? Que realmente é algo muito mais potente, porque quando eu amo, eu realmente trabalho com um propósito, eu coloco o meu propósito através da minha essência a serviço do mundo, isso me transforma como ser humano. E a partir disso, eu vou buscando essas forças dentro de mim. E aí, uma mulher que trabalha com um propósito, que serve com um propósito diante da vida, é uma mulher imparável. Nada é capaz de parar essa mulher. E ela tem uma capacidade incrível de realização, porque vem dessa relação de autoconfiança. Então, o que a gente precisa identificar, assim, outros aspectos que são muito importantes. E um deles é identificar os sinais, o meu nível de confiança. O primeiro ponto que eu traria aqui para você. E eu quero te dizer que eu construí uma ferramenta que é o Autoestima Business. É uma ferramenta gratuita que está no link aqui da nossa bio, para que você já possa realizar esse teste, para você entender o nível. Eu criei essa ferramenta porque eu acho que um dos pontos importantíssimos para você olhar para sua autoconfiança, para você começar a entender como é que está essa relação em você, é você entender que nível de confiança eu tenho em relação a mim mesma. E aí, deixo aqui o teste para você de forma gratuita, uma ferramenta que eu criei com muito carinho para realmente te ajudar a olhar para isso. E aí, então, qual é o meu maior medo? O que está mais presente em mim? Então, a gente olhar também para as feridas emocionais que nós temos, que impactam a relação de confiança, né? Quais são os sinais da baixa autoconfiança, da baixa autoestima que eu tenho, que eu percebo? E, inclusive, eu faço esse convite para você. Qual o seu maior desafio? Qual o maior sinal que você percebe nas suas relações e na relação com você mesma, principalmente, né? Então, quais são os sinais de baixa autoconfiança que você tem? É um medo, por exemplo, de falhar? É uma necessidade de ser validada o tempo todo? É uma autocrítica excessiva? Essas geralmente são as feridas mais comuns para quem tem uma baixa autoestima. Ou então a autossuficiência, que é um outro ponto, inclusive é um tema para um próximo chá com autoestima aí, né? A autossuficiência, eu sou tão boa, eu construí a minha relação de confiança com tanta, sabe, com tanta ênfase que eu me tornei autossuficiente, eu não preciso de mais nada e mais de ninguém. Isso é um outro ponto da autoconfiança também, que é a autoconfiança, a autoestima excessiva, que muito provavelmente algumas mulheres aqui também já viveram em algum aspecto esse processo. As mulheres que têm essa autoconfiança elevada, excessiva, que você sabe, tudo que é excessivo há desequilíbrio. Em tudo que há excesso, há desequilíbrio. Então, mesmo que Marjane, eu tinha uma baixa autoestima, eu tinha sinais, né, me criticava demais, eu tinha um medo absurdo de tudo, de errar, de que as pessoas me julgassem, do que as pessoas iam falar,
né? São sinais de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, né? E aí eu comecei a me proteger, criar as minhas camadas para que eu pudesse sair disso, porque eu sofria muito. E aí eu comecei a construir. Aí eu saí de um extremo, do extremo baixo, e fui, cheguei no extremo do excesso. Eu saí daqui e cheguei aqui, da baixa autoestima para o excesso de autoestima. E aí eu me tornei o quê? Essa pessoa autossuficiente. Porque eu precisei me proteger, porque eu precisei sair desse extremo, só que eu fui para o outro. E aí a gente tem um lugar de equilíbrio, que é esse lugar, que é essa relação saudável que a gente precisa construir da nossa autoconfiança. E o que eu quero dizer para você aqui é como é que está a sua autoconfiança. Inclusive lá dentro do teste da Autoestima Business, você consegue olhar para este nível. Inclusive já sai um resultado lá no final, pelo menos de como está o nível da sua autoestima, se ela está baixa, fragilizada ou se tem uma relação saudável. E aí, claro, você precisa observar se a maioria das suas afirmações são de quem não tem em excesso a maior parte. Aí você precisa observar se você está dentro da autoestima em excesso, muito a ponto de você se tornar autossuficiente. Então, muita gente que saiu da baixa autoestima viveu essa polaridade. Então, é muito importante olhar para isso também, né? Mais uma vez, eu reitero aqui a importância disso. Todo excesso traz um desequilíbrio. Por isso, a importância de estar equilibrada, de estar num lugar onde realmente existe uma relação saudável com a sua autoconfiança. Então, você evita novas oportunidades? Eu tenho uma oportunidade, um convite, algo que é novo pra mim, mas eu evito porque eu acho que eu não tô à altura pra isso. Eu acho que eu não sou boa o suficiente pra fazer isso. Alguma vez você já viveu isso em algum nível? Ou pior, você se paralisa com medo de errar. Eu até podia fazer diferente, podia construir outras coisas, ter outras, né? Fazer coisas diferentes, mas acho melhor não. Aí você fica naquele lugar gostosinho, aquele lugar assim que você tá super na sua zona de conforto, mas que também não oportuniza você um crescimento, um desenvolvimento. E aí você fica naquele lugar totalmente gostosinho, confortável, que impede você de crescer, de evoluir. E você fica, na maioria das vezes, estagnada, parada, sem evoluir, porque você tem medo de errar. Isso também é um sinal de baixa autoconfiança. E quais são os impactos negativos, então, dessas crenças, dessas barreiras, dessas limitações, das feridas emocionais não curadas na sua vida? Limita o seu crescimento, então você não se desenvolve, você fica na sua zona de conforto a maior parte do tempo. Você perde oportunidades, às vezes oportunidades incríveis na sua vida que você perde por este medo absurdo, por este medo que você tem, e diminui a sua capacidade de realização. Você reduz e muito a sua capacidade de realizar coisas incríveis para a sua vida por não acreditar em você, por não confiar em você mesma. E pior, às vezes você busca que outra pessoa acredite, que outra pessoa confie, sem que você mesmo faça isso por você. Isso também é um comportamento muito comum para quem tem baixa autoestima. Minha família não acredita em mim. Meu marido não acredita em mim. Meus filhos não acreditam em mim. Isso é um reflexo da relação de confiança que você tem com você mesmo. Porque a forma como você se vê, como você se posiciona diante da vida, é a forma com que as pessoas vão olhar para você. Então, se você fica esperando que pessoas confiem e acreditem em você, é hora de virar essa chavinha e parar com isso, hoje mesmo. Porque eu tô trazendo aqui, nesse encontro, o chá com autoestima para expandir consciência. E uma vez a consciência expandida, não dá para fazer de conta que não existe mais. Consciência é um caminho sem volta. E é para isso que eu tô aqui servindo você, pra gente expandir essa consciência e você começar a transformar esse comportamento. Isso que você vai vivendo aí dentro de você.
Mudar é agora. A partir de agora você vai parar de esperar que as pessoas confiem em você e vai começar a confiar primeiro em você. E cada vez que você esperar que outra pessoa confie em você, que estimule você, que fale coisas pra você, você vai começar a fazer esses exercícios em relação a você mesmo. Que essa também é uma das estratégias que eu vou trazer aqui pra você hoje. Eu vou te ensinar que estratégias você pode começar a fazer, que movimentos você pode começar a usar aí na sua vida para que você comece a despertar a autoconfiança. E parar, principalmente, de esperar que a amiga, que a família, que o marido, que os filhos, que os irmãos, que os pais, que os meus colegas de trabalho, que a minha colega que é profissional, faça isso por você. A pessoa que mais tem capacidade de fazer isso com você é você mesma. Então, você precisa confiar em você. E agora, então, dentro dessa perspectiva, nós vamos olhar para as estratégias para construir, então, a confiança. Marjana, eu já entendi as crenças, eu já entendi o que me limita, já fiz esses movimentos aqui, já expandi a consciência nesses aspectos, mas como é que eu posso criar autoconfiança na minha vida? Então, tem um ponto importante que eu quero trazer aqui para você, que é o olhar da neurociência em relação à construção de caminhos neurais. Antes de falar sobre algumas estratégias que eu vou trazer aqui, é entender isso. A neurociência, ela traz, através dos seus estudos, que a gente tem a capacidade de criar novos caminhos neurais através de prática e de repetição. Então, quando a gente pratica a autoconfiança, nós vamos treinar o nosso cérebro para que ele adote o quê? Novos padrões comportamentais. Para que ele construa um novo caminho neural, para que ele aprenda a ter aquele comportamento. Então, você treina o seu cérebro. Eu acredito muito nisso, isso é uma das coisas que eu falo muito no meu trabalho. Construa e treine o seu cérebro. Você tem essa capacidade, nós temos essa capacidade, uma capacidade incrível de treinar o nosso cérebro que a gente usa muito pouco na nossa vida. Então, eu quero que você entenda que essa capacidade, ela existe e você consegue realmente treinar o seu cérebro. Então, um comportamento, um padrão de comportamento que você tem quando você ativa a sua consciência sobre esse padrão, reconhece esse padrão, você começa a exercitar, usar práticas e essas práticas levam você, com essa repetição, a criar um novo padrão de comportamento. O seu cérebro ativa um novo caminho neural e a partir disso ele ajuda você. Você ajuda o seu cérebro vai ajudando você e vai construindo esse novo padrão de comportamento através de práticas e exercícios e movimentos. Então, o que eu quero trazer aqui para você com esta visão é que existe a prática que eu gosto muito, que é a prática de autoafirmação, que é uma prática muito voltada dentro da neurociência, que é você usar afirmações positivas diariamente. Então, quando você pensar que... Porque, o pensamento, aquele padrão de comportamento, ele vai vir. Então, eu vou dar um exemplo que eu usei muito aqui hoje, você esperar que alguém fale para você que confia em você. Você tá com uma ideia nova sobre um trabalho. Eu tô pensando em fazer um evento para chamar as pessoas para fazer um workshop sobre determinado aspecto, por exemplo, tá? E aí você vai e compartilha com seu marido, eu tô pensando em fazer esse evento assim. E aí ele fala, mas para quê? Por exemplo. E aí pronto, você já desiste. Ou então você chama uma colega e convida, olha, eu tô pensando em fazer um evento, um workshop, assim, o que você acha? Queria convidar você, eu não tô disponível agora, eu tô com outros projetos, aí você já desiste. Porque, na verdade, você não queria aquela parceira, você queria uma aprovação. Quando você... não tô dizendo que você não pode falar com as pessoas sobre os seus projetos, sobre os seus interesses, sobre as suas ideias, mas cuide muito se na maioria das vezes você não vai estar esperando uma validação ao invés de realmente ser um convite. E aí acaba desistindo porque você não recebeu essa validação, porque você não recebeu esta afirmação que você precisava e que você poderia ter feito em relação a você mesmo. Então, eu sou capaz, eu quero fazer isso.
Comece a trabalhar isso em você. Quando você tiver isso muito bem construído, você faz o movimento de compartilhar com alguém, escolhendo seletivamente essa pessoa que você vai compartilhar, que é um outro ponto que eu vou falar aqui hoje, né, sobre a questão da ambiência, né? Cuidar, estar em ambiências que te elevam, estar em ambiências que te incentivam. Se você tem alguém na sua família que não incentiva você, seja pelo que for, às vezes a pessoa não incentiva, às vezes é porque ela nem tem conhecimento. Não é porque ela não acredita em você, mas porque ela não conhece aquilo e aí ela não vai te incentivar, ou não importa o motivo. Não é porque a pessoa quer o seu mal, nem sempre é porque a pessoa quer o seu mal. Às vezes é porque a pessoa não tem conhecimento mesmo, mas eu quero que você agora, que tem essa consciência, entenda e escolha as pessoas das quais você vai compartilhar. Qual é a ambiência que você vai compartilhar as suas ideias, os seus projetos, os seus desejos? Que lugar é esse que você se coloca, tá? Presta atenção nisso, isso é muito importante. E presta atenção que naquela ambiência que às vezes você se coloca, você diz assim, mas aquele fulano ele nunca me apoia. E por que você está sempre lá falando para essa pessoa? Por que você está sempre lá dando poder e colocando a responsabilidade nessa pessoa sobre uma decisão que é sua? Então isso é um ponto muito importante de você entender. É você que escolhe a ambiência que você está. Você precisa se responsabilizar por isso. E é muito importante que você se responsabilize por isso, porque isso faz diferença total na sua vida. Então não dê o poder para outras pessoas. E entenda que quem dá o poder é você. Não é ninguém que tem o poder sobre você. E se você entregou o poder para alguém que essa pessoa tem tanto poder assim, que incapacita você de realizar os seus sonhos, de se sentir confiante, de ter a sua autoestima saudável, você precisa rever isso e buscar o seu poder de volta. Você vai agora, mulher, buscar esse poder de volta e entender o porquê que você entregou o poder para essa pessoa. Então, isso é muito importante. A ambiência, as pessoas que você escolhe para compartilhar os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer realizar e que você quer viver, certo? Faz sentido aí? E isso eu tô falando de ambiente familiar, eu nem entrei em aspectos de amizades, viu? Mas é um ponto muito importante, eu tô falando no modo geral, tá? Então, use a autoafirmação, cuide da ambiência, cuide desse lugar que você está lá, compartilhando o seu tesouro, compartilhando a sua riqueza, né? Cuide desse lugar. Um outro ponto que é muito importante é a autoaceitação também. Aceita que ninguém é perfeito, os erros fazem parte de todo o processo de aprendizado. Se coloque como aprendiz. Quando você se coloca como aprendiz, a sua vida ela melhora em muitos aspectos, principalmente a autocobrança, porque nós estamos aqui na vida para evoluir. Nós somos grandes aprendizes da vida. Então se coloque como aprendiz diante dela. E quando você se coloca como aprendiz, a vida fica mais leve, porque você entende que os erros fazem parte do processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E quanto mais você evolui, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você erra, mais você aprende. Então se coloque como aprendiz e aceite que você é imperfeita, que os erros fazem parte do processo. Isso vai trazer uma leveza muito grande também e vai ajudar você a construir a confiança que você busca. Um outro ponto é de celebrar pequenos movimentos, pequenas conquistas, pequenas vitórias. Celebre. Quando você vai se concentrando em pequenas conquistas, e eu falo isso até no seu dia a dia, se concentra nisso. Hoje eu consegui realizar algo que há muito tempo eu estava buscando, ou eu, dentro do meu planejamento, que esse é um outro ponto, é uma outra prática que eu vou trazer para você, né? Como aplicação prática mesmo, né? Primeiro eu tô trazendo aqui para você quais são as estratégias. E aí, por fim, eu vou falar das aplicações práticas, como que você pode fazer isso no seu dia a dia, né? Mas vou deixar para falar aqui logo mais, para não me perder sobre as estratégias, tá? Celebre, então, essas pequenas vitórias. Isso vai te ajudar muito a aumentar a sua autoconfiança. Cada pequeno passo, cada passo que você deu, cada conquista que você deu, é muito importante que você celebre com você mesma. E depois você vai compartilhando com as pessoas que você confia, que você ama, que são pessoas que apoiam você, que são as pessoas que fazem parte da sua ambiência. São pessoas que estão ali vibrando junto com você.
Mas primeiro, vibra dentro do seu coração, da sua alma. Sinta que você merece aquela conquista, sejam pequenas conquistas diárias ou grandes conquistas na sua vida. E não espere só por grandes conquistas. Pequenas conquistas diárias, pequenas realizações merecem a sua celebração. Quem não celebra o pouco não merece o muito. Quem não reconhece o pouco não recebe o muito. Faça esse movimento de celebrar as pequenas conquistas no seu dia a dia, para que você possa celebrar as grandes conquistas com tanta força, com tanta realização, senso de realização, com poder, com aquele coração assim vibrante, feliz e realizado. Uma maratona se vence passo a passo. Perfeito, Mary. Eu acho que esse foi a analogia perfeita. A maratona tem 42 quilômetros, mas você precisa dar cada passo para chegar lá. E é assim que as celebrações da nossa vida são conquistadas. Um passo de cada vez. E cada passo merece celebração, porque ele ajuda você a chegar naquele lugar de conquista, da grande realização, da grande vitória. Mas aquele pequeno passo merece ser celebrado. E é perfeito quando a gente olha para tudo isso. E aí eu trouxe para vocês então as estratégias e agora eu vou trazer para você como que você pode aplicar isso na prática para a gente fechar o nosso encontro aqui hoje. Jana, como que eu aplico isso então? Primeiro, autoconhecimento. Você já sabe, eu acredito que o autoconhecimento é o único caminho, é o único, não acredito que exista outro, de todo o meu coração. Se você não se conhece, ninguém ama quem não se conhece, ninguém confia em quem não conhece. Você ama quem você não conhece? Não ama. Então como é que você vai amar a si mesmo se você nem se conhece? Se você não conhece principalmente as coisas boas, se você fica só lá se autocriticando, só olhando para os seus desafios, para as suas sombras, para as suas dores, que também fazem parte, mas você precisa olhar para o que você tem de forte, de potente. E a gente foi ensinado ao longo da vida a olhar para o que a gente tem de defeito. Odeio essa palavra, defeito. Parece que a gente é uma máquina que tem defeito. Nós não temos defeitos. A nossa vida é repleta de desafios. E a gente veio para essa vida para superar os nossos desafios através das nossas forças e das nossas potências. E a gente tem tudo dentro da gente para fazer isso, que é a nossa essência. Então, quanto mais eu conheço, reconheço e conheço quem eu sou, o que eu tenho de maior riqueza, que são as minhas potências, maior é a minha capacidade de realização. Então, inclusive, convido você a fazer uma lista. Quais são as suas maiores forças? Ou as 3 principais, pelo menos. E convido até, se você quiser deixar aqui, como que é para você pensar nas suas forças, nas suas maiores capacidades, nas suas maiores riquezas? Quais são as suas 3 maiores forças? Agora, se eu perguntar para você, bem com essa palavra, que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou perguntar exatamente como a gente costuma ouvir aí no senso comum. Quais são os teus 3 maiores defeitos? Ó, não precisa nem pensar muito, você tem na ponta da sua língua. Rapidinho você já vai saber. Agora, suas potências... Ai, não vou falar, né? Vão pensar que eu tô me achando. Não é assim que as suas crenças funcionam aí? Que o seu cérebro funciona em relação às suas forças, potências e essência? Na maioria das vezes é assim. E aí é que a gente precisa, virar essa chave. Então, você precisa praticar esses exercícios de autoconhecimento, reconhecendo essas forças, listando, escrevendo, perguntando para pessoas que você confia. Se você não consegue reconhecer 3 das suas principais forças, faça esse movimento de perguntar para alguém. Para as pessoas que você confia, que convivem com você, que você acredita que possa te ajudar nisso. Isso é incrível quando a gente começa a ver essa força. Extraordinária, eu digo pra você. É extraordinário. Eu fui a pessoa que não me sentia merecedora. Eu fui ouvir e entender o merecimento, olha, com 24 anos, 25 anos, 26 anos. 26 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi com consciência a palavra merecimento. Que eu disse, eu mereço. E aquilo, sabe quando... Porque a gente fala, eu mereço, mas eu senti, a minha alma sentiu, eu mereço. E a partir daquilo, a minha vida mudou. E eu trago essa história porque eu acho linda.
E foi uma história real, assim, que transformou minha vida. Quando eu estava estudando psicologia, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Eu sou, uma das minhas maiores forças é o quanto eu sou dedicada e comprometida com aquilo que eu faço. Essa é a Marjana, essa é a minha essência. Eu não sei fazer nada mais ou menos. Eu faço com a minha força, com a minha entrega, sabe? Com isso. Eu trago essa força. Isso é muito forte na minha vida. E quando eu estava cursando a faculdade, eu fiz o meu estágio obrigatório com a professora Patrícia Goulart, maravilhosa, que eu guardo no meu coração com muito amor. Uma mestre, né? Tantos mestres que a gente tem ao longo da nossa vida que nos ensinam tanto, né? E a professora Patrícia foi uma mestre. Foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi o merecimento foi com ela, mas eu não tinha sentido ainda. E aí eu cheguei para ela e falei para ela assim: professora, nossa, eu tenho assim muita sorte, porque eu encontrei profissionais incríveis no meu estágio, elas me ensinaram tanto. E aí, rapidamente, ela falou assim: isso não é sorte, isso é merecimento, Marjana. Você e o seu comprometimento trouxeram para você o seu merecimento. E aí eu fiquei impactada com aquilo. Falei, nossa, professora Patrícia, que essa mulher inteligente, uma mulher que eu admiro tanto, falar que eu mereço. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o merecimento, a palavra merecimento na minha vida. E aí, a partir disso, né, depois já de formada, depois, sei lá, uns 3, 4 anos, que eu fui sentir merecimento. Então, isso é algo muito, muito, muito forte. Quando a gente começa a realmente sentir o merecimento na nossa alma, a nossa vida se transforma. E é extraordinário. Por isso, se você tem essa dificuldade na sua vida, conheça quem você é. Pratique exercícios de autoconhecimento. Vá buscar ferramentas que possam ajudar você. Especialmente se você não tem um nível mais avançado, mais profundo, vai buscar a psicoterapia. Que isso vai te ajudar muito. E realmente, quando você começa a olhar para quem você é, reconhecer as suas forças, a sua essência, e começa a expressar isso, né, no mundo, começa a encontrar formas de expressar isso no mundo, e se sentir merecedor, as coisas começam realmente a ser extraordinárias na sua vida. Mas é incrível e é extraordinário. Eu falo isso pra você assim, ó, porque por ter vivido isso na minha vida e por acompanhar, olha, centenas de mulheres, com certeza centenas de mulheres que viveram esses processos nas suas vidas e tiveram suas vidas transformadas e sonhos realizados, né? Que é o mais incrível. Então, isso é algo muito, muito, muito importante. Tem um impacto incrível na sua vida. Se você não tem isso forte em você, de reconhecer as suas potências, a sua essência, é algo que você precisa começar a fazer hoje, né? A gente já tá fazendo aqui, né? Expandindo consciência, mas se aprofundando cada vez mais. Então, esse é um exercício prático para você fazer. Exercício de autoconhecimento e liste agora. Pega aí um papelzinho, uma caneta, no celular mesmo, o que está aí perto de você, e liste agora as suas 3 principais forças e potências. Você vai ver que isso vai te trazer um senso, uma percepção muito diferente também em relação à sua autoconfiança. Um outro ponto é que você precisa definir metas alcançáveis para que você comece a confiar mais em você, para que seja progressivo. Você pode fazer um planejamento, e aí aqui entra o terceiro ponto, tá? Então, as três de tudo que a gente trouxe aqui, né, para que você envolva sua autoconfiança, né, e traga a mulher business, a força da mulher business, a força da autoconfiança, para que ela tenha um impacto extremamente positivo e comece realmente a trazer transformações na sua vida, de tudo isso que a gente trouxe até aqui, né, sobre essas limitações que a gente conversou. Eu tô trazendo agora as aplicações práticas, então eu trouxe 3 aplicações práticas. O primeiro são os exercícios práticos de autoconhecimento, e um dos exercícios que eu trouxe é liste 3 das tuas principais forças, qualidades, da tua essência, o que tu tem de mais potente em você. O segundo é que você estabeleça pequenas metas, então crie metas pequenas, pode ser meta semanal, pode ser meta mensal, pode ser meta diária. Então começa a criar pequenas metas, sabe? Algo que você quer realizar, e pode ser pequenas coisas do seu dia a dia que depois você vai dando checklist,
né, realizada. Eu consegui realizar a minha meta, eu consegui realizar o meu objetivo. Então comece pequenas, porque isso progressivamente vai fazer com que o seu cérebro entenda que você tem essa capacidade de realização, de conquista. Então faça essas pequenas metas. Às vezes a gente quer começar com grandes metas. Ter grandes metas, que aí é o terceiro ponto que eu vou trazer para vocês aqui, que é ter um plano de ação, é ter um plano, né, das coisas que você deseja, que você quer. Então é sobre isso na sua vida. Tenha pequenas metas, mas tenha um plano de ação. Então crie um plano detalhado, especialmente para coisas que te deixam inseguras, tá? Então assim, primeiro, tenha pequenas metas e tenha uma grande meta, um grande sonho, e vai entendendo o que você pode fazer. Crie um plano de ação de coisas que você pode fazer para chegar lá. E se você percebe inseguranças dentro dessa realização que você busca, mas eu sou muito insegura. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero dar uma palestra para 1000 pessoas num palco, num evento, mas eu tenho muito medo ainda de falar em público, mas é o meu sonho, é criar isso. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano de ação detalhado para enfrentar as situações que me deixam com medo. Então, assim, o que me deixa com medo? É o medo de falar em público. Então, o que eu preciso? Por exemplo, treinar mais, saber o que eu vou falar, estudar mais sobre aquilo que eu sei. Inclusive, eu fiz um post essa semana, eu não sei se vocês viram, é um post onde eu conto uma história. Vou convidar vocês, eu não vou contar a história aqui, vou convidar vocês para ir lá olhar o post, e quem for lá depois comenta, viu? Porque é muito incrível. Eu expliquei lá como que eu descobri que a minha busca constante por estudos, por conhecimento, né? Tanto eu sou uma buscadora, eu tenho amor pelo aprendizado. Isso também é uma grande força na minha vida, eu tenho amor pelo aprendizado. Então eu amo aprender, estudar, e eu acredito mesmo que é um caminho riquíssimo para que a gente se construa, né, como ser humano diante da vida, e para que a gente possa alcançar aí e realizar os nossos sonhos e buscar as nossas grandes metas. E aí eu contei a história lá dentro, que é bem especial, assim, como que eu descobri, inclusive eu conto lá, né, o que aconteceu. Eu tô com um chapéu, vai lá dar uma olhadinha, viu? Que eu deixei esse post bem especial para você. E lá é bem inspiracional para você entender também como que você pode utilizar isso na sua vida. Então, ter um plano para te ajudar a se sentir preparada, segura sobre aquele medo, sobre aquela insegurança que você tem, é muito importante. Isso para grandes sonhos, para grandes conquistas, ou para as pequenas conquistas no seu dia a dia, viu? Então crie um plano e entenda o que eu preciso fazer para que eu me sinta mais segura. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Eu era sempre... Faz tempo até que não fui... não faz muito tempo. Eu sou convidada de vez em quando para participar de alguma entrevista de rádio ou na própria TV. E eu gosto muito, eu acho incrível, eu admiro muito quem tá, né, lá compartilhando conhecimento na rádio, na TV, acho incrível mesmo. Só que eu era muito insegura, tinha muito medo. Nossa, no início mesmo, a primeira vez que eu fui na rádio, que eu fui convidada para dar uma entrevista, o que eu fiz? Eu tava me sentindo muito insegura, eu tava sentindo muito medo de falar em público, não sabia como que ia ser. E o que eu fiz? Eu busquei uma pessoa que era uma comunicadora, que eu amava a forma como ela se posicionava. A entrevista era naquela semana. Eu entrei em contato com ela e falei, olha, você me ajuda, eu tenho uma entrevista. Ela era comunicadora, inclusive comunicadora de rádio também. Eu preciso de ajuda porque eu vou dar uma entrevista e eu não sei como fazer. E aí ela me ensinou uma técnica que eu, até hoje, assim, eu uso. E aí eu usei aquela técnica, me preparei e eu fui super segura, e a partir daquilo eu sempre fui, assim, para dar entrevista. É uma técnica que eu uso muito quando eu preciso dar uma entrevista e que me ajudou e que me deixou super segura, porque eu aprendi como driblar aquela insegurança, entendi quais eram os meus medos, né? E o meu maior medo na época era de fazer uma pergunta que eu não soubesse responder, e tá tudo bem, né, gente? Mas naquela época eram medos que eu tinha, e só na minha primeira entrevista de rádio, já faz bastante tempo. Então, depois disso, foi super tranquilo, eu me senti super segura. Então, é sobre isso, assim, crie um plano de ação para as suas inseguranças. Isso também vai te ajudar muito, para que tu se sinta confiante e vá fazer os movimentos que você busca, e para que você não fique paralisada. Porque, por exemplo, eu acho incrível. Imagina se eu perdesse as oportunidades de compartilhar conhecimento.
sabe? Primeiro de eu perder essa oportunidade para minha carreira, para minha vida profissional, e depois de que a minha voz, aquilo que eu tanto estudo, que eu amo estudar e aprender, pudesse não chegar nas pessoas. É muito egoísmo, né? Então, buscar isso, às vezes os nossos maiores medos são tão egóicos, tão egoístas. Beijo grande no coração de cada uma de vocês. Até breve, até loguinho. Tchau, tchau!